Então vamos para... Ah, sim, agora o milagre. Como a gente recebeu as apostilas em partes, e tão em partes que uma parte teve até uma parte extra, não é? Nós dividimos a apostila então em 3 partes. Na apostila 2, na página 15, ok? Apostila 2. É para isso que eu estou usando esse negócio aqui. Tá bem aqui, ó, né, falando sobre o pioneirismo inglês, tá? Contava com o regime de governo parlamentarista que favorecia o desenvolvimento do capitalismo, desde a Revolução Gloriosa de 1688, bem no meiozinho da página de baixo de pioneirismo inglês. Ok? Então, ó o material que eu escrevi acertando as questões da prova. Viu aí, galera? Comenta com os colegas. Aqui a coisa é séria mesmo. Entendeu? E tem diferença com picaretagens que vocês podem encontrar aí fora. Bom, agora voltando para a questão 34. Em 1578, Dom Sebastião, rei de Portugal, morre na Batalha de Alcácer Quibir, lá no Marrocos. Sem descendente, o trono foi entregue ao seu tio Dom Henrique, que viria a falecer 2 anos depois, sem deixar herdeiro. Depois de acirrada disputa, a coroa portuguesa acabou nas mãos de Filipe II, rei espanhol, dando início à chamada União Ibérica. Com esta união, um tradicional inimigo da Espanha torna-se inimigo de Portugal. Das opções abaixo, assinale aquele que se tornou inimigo de Portugal. Gente, foi das mais fáceis da prova. Foi essa questão 34, tá? E você mataria ela com muita facilidade, e ela está na apostila 1. Deixa eu botar o número aqui das apostilas na capa. Então vamos para... Ah, sim, agora o milagre. Como a gente recebeu as apostilas em partes, e tão em partes que uma parte teve até uma parte extra, não é? Nós dividimos a apostila então em 3 partes. Na apostila 2, na página 15, ok? Apostila 2. É para isso que eu estou usando esse negócio aqui. Tá bem aqui, ó, né, falando sobre o pioneirismo inglês, tá? Contava com o regime de governo parlamentarista que favorecia o desenvolvimento do capitalismo, desde a Revolução Gloriosa de 1688, bem no meiozinho da página de baixo de pioneirismo inglês. Ok? Então, ó o material que eu escrevi acertando as questões da prova. Viu aí, galera? Comenta com os colegas. Aqui a coisa é séria mesmo. Entendeu? E tem diferença com picaretagens que vocês podem encontrar aí fora. Bom, agora voltando para a questão 34. Em 1578, Dom Sebastião, rei de Portugal, morre na Batalha de Alcácer Quibir, lá no Marrocos. Sem descendente, o trono foi entregue ao seu tio Dom Henrique, que viria a falecer 2 anos depois, sem deixar herdeiro. Depois de acirrada disputa, a coroa portuguesa acabou nas mãos de Filipe II, rei espanhol, dando início à chamada União Ibérica. Com esta união, um tradicional inimigo da Espanha torna-se inimigo de Portugal. Das opções abaixo, assinale aquele que se tornou inimigo de Portugal. Gente, foi das mais fáceis da prova. Foi essa questão 34, tá? E você mataria ela com muita facilidade, e ela está na apostila 1. Deixa eu botar o número aqui das apostilas na capa, para apostila 1, 2, 3. Então, eu estou na apostila 1, página 72. Página 72. Vamos lá, ó.
As invasões holandesas tiveram como principal motivo a proibição do comércio entre a Holanda e as colônias portuguesas. Esse fato foi decorrente da União Ibérica, onde Portugal e suas posições passaram a ser administradas pela colônia espanhola dinastia filipina, Filipe II, que tinha acabado de perder seu domínio sobre as terras atuais da Holanda. Então está aqui, ó, na página 72, invasões holandesas no Brasil. Ok? Você acertaria a questão lendo isso aí, embora seja mais fácil. Questão 35, vamos lá. As relações entre a metrópole e a colônia foram regidas pelo chamado Pacto Colonial, sendo esse aspecto uma das principais características do estabelecimento de um sistema de exportação mercantil implementado pelas nações europeias com relação à América. Com relação ao Brasil, do que constava este pacto? Pessoal, aqui responde com um pouquinho de experiência, né, estudando história do Brasil, período colonial, tá? Mas na página 59 da apostila 2, você conseguiria uma ajuda, ok? Página 59 da apostila 2. O maior desenvolvimento da indústria açucareira ocorreu em Pernambuco e na Bahia, devido à quantidade de terra com proximidade à Europa. No cultivo da cana, difundiu-se no Brasil o sistema de plantation, monocultura, sendo a produção orientada para a exportação. Ok? Então, olha lá, qual é o item correto aí? O item correto é: a produção da colônia seria restrita ao que a metrópole não tivesse condição de produzir. Na 35 é C. Na prova D. Não é? As colônias só poderiam produzir artigos manufaturados. Na prova D, a letra A é: as colônias só poderiam produzir artigos manufaturados. A colônia produz artigo manufaturado? Não. Eu marquei a letra E, né? Portugal permitia a produção de artigos manufaturados pela colônia, desde que a matéria-prima fosse... Não. Quando é que Portugal vai admitir manufatura no Brasil? Família real no Brasil. Dom João VI. Alvará de funcionamento das indústrias. Entendeu? Tanto é que em 1750, quando começa a Revolução Industrial lá na Inglaterra, não é isso? O que vai acontecer? A Rainha Maria I de Portugal assina uma lei proibindo a produção de manufaturas na colônia. Entendeu aí? Existiam algumas exceções? Sim. Ok? Mas não entra aqui. Entendeu? O que era exceção? Tijolo. Você vai trazer de lá? Vou fazer um bicho de barra aqui mesmo. Barra, canoa, você vai fazer aqui mesmo. Entendeu? Aliás, o tecido de algodão grosso, cru, esse dá para fazer aqui. Para os escravos. Então, no século XVII, século XVIII, as pessoas produziam isso, no século XIX. Entendeu aí? Agora, a liberação para a produção de manufatura só com Dom João VI. Ok? A letra B. A produção agrícola seria destinada exclusivamente à subsistência. Não é? Não é a subsistência da colônia. Aliás, para a subsistência da metrópole, né? E letra D, a colônia poderia comercializar a produção que excedesse as necessidades da metrópole, de forma alguma. A colônia é monopólio da metrópole. Entendeu aí? Isso você consegue deduzir na nossa página 59, não é? Você vai encontrar a resposta para essa questão. Vamos lá. Questão 36. Questão 36. O século X é caracterizado na Europa... gente, aqui teve uma outra sacanagemzinha, viu? As questões das sacanagens. Essa daqui teve uma. Porque ele fala, o que a gente geralmente fala, elementos românicos e germânicos. A gente não tem um hábito de dividir quais são os românicos, germânicos, quais são os românicos. Ok? E aí ele pede o quê? Elementos germânicos.
Tá? Então, o século X é caracterizado na Europa pela desestruturação do Império Carolíngio e pelas invasões de outros povos. Essa situação acabou intensificando um processo de ruralização, já em andamento, e a procura da proteção militar oferecida pelos nobres e guerreiros, por parte das pessoas pobres ou com menos recursos. Era o início do que ficou conhecido como feudalismo. As instituições feudais se originaram de elementos romanos e germânicos. São elementos germânicos. Tá? Então, vamos lá. Economia agropastoril. Isso vai ser uma característica que vai vir com o feudalismo. Beleza? Comitatus. Comitatus é uma instituição germânica, uma aliança de guerreiros. Entendeu aí? Uma aliança de senhores guerreiros. O Beneficium é uma instituição germânica, beleza? O que é o Beneficium? O que esse grupo do Comitatus fazia quando seus exércitos unidos conquistavam territórios? Davam parte do espólio, dava parte das coisas tomadas do dominado para os soldados, uma forma de incentivar esses soldados à guerra. Entenderam aí? Então, aqui você tem dois que são germânicos. Letra B, comitatus, fragmentação do poder político, era característica das sociedades germânicas, ok? E o benefício, é a letra B. E onde é que tem a minha bronca aqui? Eu lembro de colonato. Exatamente, a minha bronca é o desgraçado do colonato. Ok? Porque o colonato é a instituição o quê? Eu lembro. É uma instituição que se desenvolve em Roma, entendeu aí? Com influência germânica. Mas se desenvolve em Roma. Eu marquei a C. Não é satânico? É uma questão que induz o aluno ao erro. Entenderam aí? Aliás, são essas três. As outras duas pela dificuldade e essa daqui pela sacanagem. Não é isso? É uma das coisas que eu não gosto desse tipo de questão. É o cara produzir itens, e isso tudo muito parecido, e é fácil de fazer a confusão. E, por exemplo, é mais fácil você lembrar de colonato do que você lembrar de fragmentação territorial, do que você lembrar, por exemplo, de benefício. Entendeu? E de você lembrar de benefício. Tá? Então, tá só a minha careca aparecendo? Então baixa um pouco a câmera. Eu? Ok? Tô mais bonitão agora? Agora parece pelo menos o pescoço. Então vamos lá, gente. Mais distante, mas continuando perto. Não é isso? Então vamos lá. Entenderam, né, a sacanagem da questão 36 do modelo D, ok? Essa questão aí sobre os elementos, né? Já começou com a sacanagem de querer os elementos germânicos. Então a questão já foi preparada para induzir o indivíduo ao erro, ok? Bom, e onde é que você poderia ter suporte para ela? Na apostila 1, na página 7. Beleza? Apostila 1, página 7. Os povos germânicos, tá? Suas instituições. Aí ele vai falar aqui, bom, se bem que aqui no nosso material eu cito só o comitatus. Beleza? Temos que melhorar esse ponto aqui. Certo? Vamos lá. 36. 37. Poxa, fácil, viu, gente? Mas cronologia, não é isso? Podia ter perguntado sobre a diferença do plano real para o plano cruzado. Um aspecto importantíssimo, porque o plano real foi o diferente deles, e o que deu certo por causa da diferença. Não é? Bom, mas vamos para a cronologia. A resposta para isso aqui, então vamos lá, diante do impasse econômico, financeiro do país,
Eu não estou me adaptando bem com a velhice, sabe? Esqueço o óculos em casa, um problema sério. Não, eu vou falar. É muito boa essa bobagem e o clima está favorável, está fresquinho. Um velhinho no Zap Zap falando, essa cabecinha está fazendo 80 anos, esse corpinho está fazendo 80 anos, essas perninhas estão fazendo 80 anos. Ele puxou a calça assim, olhou para baixo e disse, se você não tivesse morrido, você estava fazendo 80 anos também. Bom, pessoal, acabou o minuto da sacanagem, né? Então agora vamos voltar para o que importa para nós. Questão 37, tá? Diante do impasse econômico-financeiro no país e de circunstâncias internacionais, os governos brasileiros do período de 86 a 94 tentaram reverter a situação combatendo a inflação e procurando retomar o crescimento através de vários planos econômicos que foram implementados naquela época. Para a conquista da estabilização econômica, foram implantados os seguintes planos econômicos. 1. Plano Cruzado. 2. Plano Collor. 3. Plano Real. 4. Plano Verão. 5. Plano Bresser. A sequência cronológica correta dos planos estados porém, embora seja uma sacanazinha querer saber de cronologia, você seria obrigado a saber o primeiro deles. E sabendo o primeiro deles, a questão ficou moleza. Não é? Porque a única relação que começa com 1 é a letra E. No modelo D de prova. Beleza? Aonde você pode encontrar isso? Apostila 3. Não é isso? Apostila 3. Na página 25, ok? Na página 25. Aqui você vai ter, ok? Brasil contemporâneo. Tá uma falhazinha aí no nosso material, que não está escrito aí governo Sarney. E, aliás, está precisando dar uma melhorada aí. Qual é a cagada nossa? Que esse assunto tá. Mas está precisando dar uma bombada. O ano que vem vai estar top de linha isso aqui, porque agora eu vou ficar até o ano que vem revendo esse material e melhorando a qualidade dele, para a gente ficar mais preciso ainda. Mas Deus abençoou e nós conseguimos se virar com o que está aqui ainda, beleza? Então, olha lá, no primeiro, segundo, terceiro, no terceiro parágrafo, ele cita, isso em 86, o primeiro plano, o plano cruzado. Depois, ele cita no parágrafo de baixo, lá no finalzinho, o cruzado 2, o Bresser e o Verão. E ele não citou o cruzado 2 aqui, beleza? Mas aí faz a relação, Bresser, Verão. Depois de Sarney vem quem? Collor. E ele tem o plano dele, não tem? E por que o plano dele também é importantíssimo? Porque ele passou a mão na nossa poupança. Não foi isso que aconteceu? E o que a sociedade fez? Nada. E quando passa a mão na poupança e não tem reação nenhuma de acordo com a teoria, já pode botar a mão na cintura, não pode? O próximo movimento, eu não vou comentar com vocês, por causa dos problemas que a gente tem hoje em dia aí na justiça. Ok? Agora, pergunte para o seu pai, para sua mãe, que vai contar qual foi o próximo ato do governo Collor, depois que ele passou a mão na nossa poupança, não é? Depois do Collor vem quem? Itamar, e depois vem Itapior, não é, pessoal? Depois vem Itapior tanto quanto, né? Aí vem Itapior demais, e agora está pior do mesmo tanto. Não é? Eu não sei se você conseguiu ver a mudança de presidente, né? Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer, certo? Começou com Itamar. Eu sabia que aquilo não ia dar certo. Aliás, começou com Itamar. Porque quem é o pai do plano real? O Itamar. Foi no governo do presidente Itamar Franco. Aliás, depois Itamar Franco rompe com o FHC e vai apoiar Lula na eleição de 2002. Vira até embaixador na Itália, durante o primeiro mandato do governo Lula. Entenderam aí? E por que isso? Ciúme do Fernando Henrique, que tomou a paternidade do plano real. Sacou aí?
E não deixou o pobrezinho do Itamar nem ser o vovô, para brincar com a criança de vez em quando, dar sorvete para o menino, essas coisas. E o Itamar ficou bravo, porque perdeu a paternidade, e aí rompe com o Fernando Henrique em apoiar o Lula na eleição de 2002, quando ele foi eleito, certo? Bom, vamos lá. Então, nós temos aqui, em nosso material, a pista para você acertar, não é isso, a questão, tá? Só um minutinho, que é o plano real. Eu só estou destacando os parágrafos aqui, que eu vou dar uma ideia por cidade para fazer uma propaganda. No panfleto, né? Que é caro. E com papel barato, né? Que é caro. Bom, mas voltando aí, mostrar, né, os acertos, os gabaritos dentro do nosso material. Que eu acredito que o nosso material todo tem suporte para poder responder todas as questões. Falo, inclusive, pelos demais professores, inclusive o Wesley Safadão. Não é? Ele não está aqui, né? Já foi embora, eu falo o nome dele. Vamos lá. 38. Primeira Guerra Mundial. Está onde no nosso material? Apostila 2. Vai estar lá na página 25 da apostila 2, a resposta para o nosso... Ó, gente. Ah, não. Página 79. 79. Apostila 2, página 79. Ah, tá aqui, a Primeira Guerra Mundial. Então, vamos lá. Vamos lá. Ótimo. Não é na página 79, não, é na página 80. Aqui a gente vai encontrar a resposta, tá? Hã? Da 38, beleza? Então, a Primeira Guerra Mundial inicia-se em 1914. Coerentes com seu tradicional isolacionismo, os Estados Unidos da América do Norte adotaram, a princípio, uma posição de neutralidade. Com relação a esses fatos, é correto afirmar que os EUA resolveram declarar guerra à Alemanha em função da disputa por territórios coloniais na África. O comando já disse, isolacionismo estadunidense. Beleza? Não tem bronca com os Estados Unidos mesmo, porque é a América dos Estados Unidos. A América para os americanos. Não é? O imperialismo europeu que está partindo na África e Ásia. Tá? Letra B. A entrada dos Estados Unidos na guerra foi motivada pela revelação de uma proposta de pacto entre a Alemanha e o México, ok? A mensagem Zimmermann, que foi interceptada, tá? E pelo afundamento de um navio norte-americano, o Lusitânia, ok? Letra B. Do navio eu falo aqui, ó, na prova. Eu não falo do Zimmermann. Aliás, na verdade, além dos navios mercantes, esse Lusitânia vai dar um problema maior, porque ele era um cruzeiro. Ele tinha 1.300 estadunidenses a bordo. Eles saíram numa viagem, num cruzeiro, pelo Mar do Norte, e passariam numa área militarizada, sob domínio da Alemanha. A Alemanha publicou nos jornais de grande circulação dos Estados Unidos, como o Washington Post, por exemplo, na primeira página, um recado avisando que se o Lusitânia entrasse em área militarizada, sob o comando dos alemães, eles afundariam o navio. Ok? O que os Estados Unidos fez? Botou 1.300 estadunidenses dentro do navio
e mandou um navio para a área militarizada. O que os alemães fizeram? Afundaram o navio. Na verdade, esse foi o episódio, a gota d'água para o Congresso norte-americano declarar a guerra, a entrada dos Estados Unidos na guerra. Entenderam aí? Sormani, mas isso é detalhe demais. Não, eu sei. Inclusive, você não encontra com facilidade isso por aí. Eu sei disso por causa do documentário Zeitgeist. Ok? Agora, no nosso material, no finalzinho da página 80, ele diz lá, a última frase do parágrafo, ele vai dizer que os Estados Unidos, ele está falando de 1917, da saída da Rússia e da entrada dos Estados Unidos. Aí diz assim, os EUA já participavam diretamente do conflito, fornecendo 3/5 das armas, para exportação para o que obrigou a entrada da potência americana na guerra para salvar os seus credores de uma derrota e de uma provável falência. Tá? O motivo foi o afundamento de navios mercantes norte-americanos pelos submarinos alemães. Tá? Então, aí ele fala aqui de afundamento de um navio norte-americano. Beleza? Eles afundaram esses navios mercantes, mas o problema maior foi, a gota d'água foi a Lusitânia. Agora, tem um detalhe. Você não marcaria a letra B na hora de fazer uma prova. Isso aí já seria a letra que você deixa lá no stand-by. O item que você vai deixar para poder voltar nele. Aí vamos para C. A adesão dos Estados Unidos ao Tratado da Tríplice Entente, em 1914, os Estados Unidos faziam parte da Tríplice Entente. Aliás, fere o comando da questão, que fala em isolacionismo. Tá? Letra D. O ataque às instalações militares americanas na Europa foi o principal motivo da entrada na guerra com o isolacionismo estadunidense. Não tem base estadunidense na Europa. Entenderam aí? É o momento que os Estados Unidos viviam isolado do mundo. Aliás, qual vai ser a característica, qual vai ser a mudança dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial? Ele passa a estar presente em todos os cantos do mundo. Entendeu? Acaba essa tradição que o comando, inclusive, fala de isolacionismo dos Estados Unidos. Ok? Vamos lá. Estou aonde? Na letra E. Os Estados Unidos se mantiveram neutros até o final da guerra. Absurdo. Né? Entra para primeira. Então, aí chegando na letra E, aí você vai voltar para marcar a letra B. Entendeu aí? Até mesmo você acertaria por ir destacando item por item. Sobraria esse único que pareceria lógico. Ok? Vamos lá. Questão número 39. Leia as afirmações abaixo referentes à Revolução Francesa. Revolução Francesa, nós encontramos aonde? Revolução Francesa, na apostila 1, página 39. Opa, errei. Essa aqui é a apostila 1, página 39. Peraí, pessoal, só um minutinho que eu anotei o nome da página errada aqui. Revolução Francesa. Revolução Francesa na apostila 2. O erro está aí. Revolução Francesa, isso mesmo. Apostila 2, então, a questão 39 do modelo D de prova, está na apostila 2, página 39. Também não é 39, não. Porra. Revolução Francesa. 39 é a questão, página 19. Bom, resolvido o meu problema aqui, né?
Então, vamos lá. Como é que você acertava aqui? Porque na página 39, eu estou falando... Hã? É a apostila 2, tá? Apostila 2, página 19 e 20. Tá? Vou mostrar os dois lugares daqui a pouquinho. Vamos ler aqui a questão. Lê as afirmações abaixo referentes à Revolução Francesa. 1. Sua principal função social era defender a nação. 2. Fase da Revolução Francesa, que durou de 794 a 799. Revoltas camponesas, 3. Comuns na França na década de 1780. 4. Defendiam um governo central forte, voto universal e a participação popular na direção do processo revolucionário. Os fragmentos 1, 2, 3 e 4 referem-se respectivamente ao... Letra A. O 1 seria jacobinos. O 2 é diretório. Isso aí é mesmo. Tanto é que Napoleão é virada do século. E Napoleão detona o diretório. Ok? Vamos lá. Nobreza, revoltas camponesas? Não, então A não é. B. Nobreza, sua principal função social é defender a nação. Sim, são os guerreiros. Diretório, a segunda fase, certo. Jaqueries, são as revoltas camponesas comuns na França na década de 70. Isso! Mas, sua mãe, eu não lembro do diabo dessas jaqueries. Aliás, até no nosso material nem tem. Mas, graças a Deus, vai ter no ano que vem, entendeu? Mas... não precisava, porque o que eu tenho aqui no material faz você acertar isso aí. E o segredo está onde? Está no item 4, não é? Que a letra B afirma que são jacobinos, isso mesmo. Voto universal, participação popular no processo revolucionário, não é isso? Que acaba virando o quê? A fase do terror. Engraçado, né? Todos os defensores do povo, quando chegam ao poder, acabam fazendo uma merda no poder. É interessante isso, não é? Olha só, desde a Revolução Francesa, não é? Aliás, qualquer semelhança com a nossa realidade é mera coincidência, não é isso? Bom, então, letra B, estaria correto. Não é? Aí o que vai mudando são as ordens, a ordem, não é isso? Porque dizer que o diretório, a sua principal função é defender a nação, bom, podia ser, né? Que o diretório com Napoleão vence 2 coligações. Jaqueries, fase da Revolução que durou, não dava, né? Jacobino, revolta camponesa, tá? Nobreza, defendia governo central forte, voto universal, participação popular. Então, a letra C, a nobreza mata tudo. Não é isso? A nobreza mata tudo. Tá? Aliás, a nobreza parece estar sendo fiel da balança. Agora ela volta para a letra A, né? Letra D, nobreza, jaqueries, fase da Revolução, você pode confundir, né? Diretório, revoltas camponesas comuns à França, meu brother, aí vamos comprar uma placa de táxi ou um carro preto para fazer um Uber, entendeu? Porque general não vai dar não, ok? Se não souber o que é diretório no contexto da Revolução Francesa. E a letra E, não é isso? Defender a nação, de repente você não sabe o que é jaqueries, jacobinos, fase da Revolução Francesa durou, não é uma fase, é um partido, se você não souber o que é isso. Revoltas camponesas, a nobreza, logo em seguida. Então, quer dizer, por exclusão você matava a letra B. E no nosso material, etapas da Revolução, na Assembleia Nacional, ele vai falar da formação dos partidos, não é isso? Os grupos políticos, que na próxima fase se tornam o quê? Se tornam partidos. Aí ele vai falar dos jacobinos, com influência nas camadas populares. Vira a página, vai para a página 80, aí aparece lá o diretório, inclusive com o período em que ele foi instituído. Beleza? Com uma pequena diferença de data, 95, 94, essas coisas acontecem, ok? Pronto. A crise do sistema feudal, questão 40 então, a crise do sistema feudal motivou uma série de mudanças sociais e culturais, como o revigoramento do comércio e das cidades, entre os séculos XI e XIII na Europa. Nas alternativas abaixo, a cidade é aquela que se relaciona com o surgimento da burguesia. Então, é causa do surgimento da burguesia.
É que vai promover o desenvolvimento dessa classe. Letra A. Os avanços tecnológicos adotados na agricultura não foram suficientes para ampliar o comércio de alimentos, incentivando a produção e comercialização de bens manufaturados. Gente, aqui tem um erro grosseiro na formulação da tese. Não é não? Está faltando comida. Isso incentiva a produção de bens manufaturados? Espera aí. Incentivando a produção e comercialização. Ah, sim, em nível de comércio, né? Se eu não consigo aumentar a produção de alimento, então o que eu vou fazer? Eu vou ganhar dinheiro produzindo bens de consumo, tá? Bom, vamos deixar aí, vamos ver coisa que tenha mais sentido, porque o erro aqui está nesses avanços tecnológicos, tá? O grande problema da comercialização lá na Europa para fazer a burguesia se desenvolver é que eles precisam de levar produtos tropicais para dentro da Europa e ampliar mercado para esses produtos. Então, o problema não foi falta de avanço tecnológico, porque eles não exportavam bens agrícolas. Entenderam aí? Letra B. A intensificação das invasões bárbaras motivou o surgimento de cidades fortificadas onde a prática comercial era intensa. Isso aqui é o quê? Isso aqui é início do sistema feudal. Invasões bárbaras. Ok? Letra C. A peste negra, por ser mais facilmente combatida nas cidades, nossa, matou 1/3 da população urbana. Erro grosseiro no item. Letra D. O crescimento do comércio com o Oriente e o surgimento de feiras nas principais rotas comerciais da Europa favoreceram o estabelecimento de uma nova classe social de mercadores e artesãos, assim como o surgimento de várias cidades no interior europeu. Aliás, condiz até com o comando. Revigoramento do comércio das cidades. Perceberam aí? A letra D, no modelo B, no modelo D, a letra D da 40 faz muito mais sentido. É essa daí, é a que está correta. E a letra E, onde é que estaria o erro? O advento da Guerra Santa motivou as práticas comerciais entre artesãos e organizadores das cruzadas, em função da série de ameaças às rotas comerciais do Oriente, limitando o comércio ao continente europeu. As cruzadas, ok, elas vão contribuir ao passo em que você vai ter o desenvolvimento comercial dentro da Europa, beleza? Agora, daí ele dizer que desmotivou as práticas comerciais entre artesãos e os organizadores das cruzadas, desmotivou, está errado. Você acertava na apostila 1, na página 13 e 14. Na apostila 1, na página 13 e na página 14, você encontra as cruzadas, tá? Aí, ó, no segundo parágrafo, fundamental consequência das cruzadas, a reabertura do mar Mediterrâneo, a navegação cristã. Outra consequência de grande importância foi a mudança dos hábitos de consumo da população europeia. Nas cidades do Império Bizantino, muçulmano, os europeus conheciam o luxo, o conforto material, consumindo os produtos. Então, na questão, na página 13. Na página 14, ele fala sobre o desenvolvimento comercial. Não é isso? Ele diz que o Mediterrâneo volta a ser a mais importante rota de comércio, não é? E que essas rotas vão promover o quê? Vão promover a formação das cidades. Aliás, renascimento urbano. Aí, no item 4, logo no início, ele vai falar das cidades relacionadas ao desenvolvimento comercial, certo? Então, páginas 19 e 20, aliás, desculpa, páginas 13 e 14 da apostila 1, você responde a questão 40, tá? Questão 41. Entre 39 e 45, o mundo foi abalado pela Segunda Guerra Mundial. O Brasil inicialmente adotou uma posição de neutralidade, porém, em 1941, acordos internacionais começaram a ser feitos para apoiar os aliados. Sobre a participação brasileira na guerra, é correto afirmar que o governo brasileiro era totalmente favorável a acordos com os aliados desde o início do conflito? Inclusive, marcaram a conferência pan-americana para os países da América Latina baterem o martelo que vão com os Estados Unidos, para onde? Para o Brasil, devido à vacilação de Vargas.
Não é isso? Letra B. Os alemães afundaram o navio brasileiro no final de 1941. Isso é motivo da entrada do Brasil na guerra. O que é o comando? Vai com Satanás? Essa foi boa. Tem que estar ligado. Yoga, Tai Chi Chuan, isso tudo ajuda. Eu sou vocês, eu arranjava um espaço para botar isso no meio da preparação, que as figuras são equilibradas. Lê, não esquece, não viaja em outras coisas, é focado, entendeu aí? Porque ele está querendo participação. Essa causa está correta, mas ele não quer saber de causa, ele quer saber de participação, não é isso? A FEB participou da campanha da Itália, como parte do 5º Exército norte-americano. Eu não sei. Ok? E na minha apostila não fala que exército é esse que ele participa. Mas, via de dúvida, eu vou pôr na nova. Ok? Agora, na apostila 2, página... Caramba, eu estou satisfeito, viu? 126, 27, 28, você acha a resposta para isso, ok? 126 é onde começa o assunto, não é isso? Brasil na guerra, beleza? Então, é aqui que começa esse assunto. Ele vai falando, não é, da Força Expedicionária Brasileira, para onde eles foram, não é isso? Então, tem toda aqui, aliás, na página 40, melhor dizendo. Olha, desculpe, página 126. É na 126 que ele vai falar sobre a Força Expedicionária Brasileira. Tá, com 25 mil homens, certo? Tranquilo, porque a letra D, ó, a Alemanha declara guerra ao Brasil em 1941. Não é a Alemanha que declarou guerra ao Brasil, é o Brasil que declara guerra à Alemanha. No dia D, por ocasião do desembarque, o Brasil sofreu grandes perdas. Deus meu. Se não souber do dia D, não é isso? Então, letra C, questão fácil também, questão tranquila. Agora vem um que você tem que queimar um pouco mais o fósforo que está aí dentro do seu cérebro, beleza? Embora eu tenha deixado o Wi-Fi disponível, eu não sei se vocês conseguiram acessar lá na hora da prova, entendeu aí? Mas você dava conta se tu raciocinasse. Foi uma colega de vocês que pediu para o professor, deixa o Wi-Fi aberto para nós lá, a Juliana. Vamos lá, um abraço para você aí, Juliana. Então, vamos aí. 42. As reformas religiosas ocorridas na Europa no século XVII devem ser analisadas, século XVI, devem ser analisadas como parte integrante de um processo de transição do feudalismo para o capitalismo. Que reformas são essas? Reformas protestantes, não é isso? Ou até mesmo, mas já está falando de reforma religiosa. Dessa forma, implicaram conflitos entre doutrina religiosa, ele está falando de doutrina religiosa, que vigorava, e as novas práticas relacionadas à nova ordem econômica. A cenário alternativo que refere aos conflitos apresentados. Então, ele está querendo saber o quê? Uma ordem, uma doutrina religiosa que vigorava e que vai entrar em choque com a novidade do sistema capitalista. Entendeu aí? Aí você vai lá, letra A, tomismo. São Tomás de Aquino. Agora, São Tomás de Aquino foi meio filho da mãe aqui também, sabe? Porque você tinha que ter aquela noçãozinha da filosofia medieval. Quando trabalha história, realmente a gente fala da filosofia medieval, mas não passando, não é isso? Tomismo é Baixa Idade Média. São Tomás de Aquino já faz uma tradição de Aristóteles, porque você já tem um desenvolvimento do sistema capitalista, e ele precisa de tentar dar mais uma adequada à religiosidade, a esse mundo material que agora passa a ter mais importância. Entenderam aí? Então, o tomismo é uma instituição religiosa, é uma filosofia religiosa que passa a ser questionada pelas novas verdades do capitalismo? Sim. Aí é a merda da questão, né? Só que tem uma que vai ser mais questionada ainda,
que vai ser justamente a teologia agostiniana. E por que ela vai ser mais questionada? Porque Santo Agostinho, ele ainda está no Império Romano no século IV, beleza? E a teoria dele é platônica, procurando negar de tudo quanto é forma os valores materiais. Então você tinha que ter um conhecimento de filosofia para acertar isso aqui, beleza? Então foi uma questão difícil mesmo. Essa foi bem difícil, porque você vai se perder aqui no meio dessa confusão. Então vamos lá, o tomismo, Baixa Idade Média. Com um detalhe, hein? Já tem influência das mudanças do sistema capitalista. Teologia agostiniana, aí é feudalismo puro. Então, entre tomismo e teologia agostiniana, o mais certo é teologia agostiniana, letra B. Tá? Ato de supremacia. Ato de supremacia é o documento que institui a ruptura da religiosidade inglesa com a Igreja Católica. É o documento que cria a Igreja Anglicana. Beleza? E a prática, a predestinação absoluta. Quem pregava a predestinação absoluta? Essa história não é de Calvino? Então isso é o quê? Isso são novas doutrinas alinhadas ao sistema capitalista. Ainda mais o calvinismo. Lembra do Max Weber? Ao analisar o calvinismo, ele faz um livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Entendeu aí? Então, representa os novos ideais e não os velhos dogmas questionados. E por último, prática da usura. A prática da usura é questionada, não é isso? Pela reforma protestante. E a prática da usura é doutrina religiosa? Está vendo bem que foi satânica a prova? Prática de usura não é doutrina religiosa. Ok? É um mandamento. Por que a Igreja Católica questionava a usura? Por que a Igreja Católica é contra a usura? O empréstimo de dinheiro a juro? Porque você está negociando o tempo. O tempo é seu? O tempo a Deus pertence. Você está negociando algo de Deus. Cabe até um palavrão. Ok, pessoal? Mas a gente vai maneirar. Não é? Entendeu aí? Carai, velho. Letra B. Das duas mais difíceis. Aquela 33 foi filha da putagem pura. Não é isso? Agora, a 42 foi difícil. Sim, em nosso material, eu esqueci de anotar aqui, mas a gente acha uma pista para isso. Então, só um minutinho, a Idade Média, é a apostila 1. Ah, tá aqui, ó, na outra página. Apostila 1, página 15, beleza? Apostila 1, página 15, ele fala lá da escolástica e da patrística, certo? Então, ele mostra que, primeiro, é a patrística, com o Santo Agostinho, beleza? Para depois vir o São Tomás de Aquino com a escolástica, beleza? Isso demonstra uma ordem. Na Baixa Idade Média, você já tem mais influência capitalista, o que definiria o item correto como item B, a teologia agostiniana, certo? 43, resolve-se fácil também, mas tem no nosso material. Em 1781, o general inglês Cornwallis rendeu-se aos revoltosos norte-americanos na Batalha de Yorktown, dando início às negociações que levaram a Inglaterra a reconhecer os Estados Unidos da América como nação livre. Na formação desse novo Estado, pode-se destacar, formação do novo Estado. É na guerra? É ao se formar o Estado. Os primeiros passos de criação, de estruturação do Estado. Letra A, um poder central forte. É assim nos Estados Unidos? Poder central forte? Aonde que o poder central é forte? No Brasil ou nos Estados Unidos?
Se você for comparar os dois, no Brasil. Não é isso? Lá, forte, pero no mucho. Entendeu aí? Então, e nenhuma autonomia política e administrativa para os Estados-membros, esse item está contrariando a Constituição dos Estados Unidos. Beleza? Letra B. Sistema parlamentarista? É república. C. Qual é uma das características da Constituição dos Estados Unidos? A liberal Constituição dos Estados Unidos, mulher, negro, índio não participa. Liberal, pero no mucho. Não é? Ainda bem que os argentinos inventaram esse negócio aí. Letra D. Um poder central muito fraco e Estados-membros com muita autonomia política e administrativa. Estado-membro com muita autonomia política e administrativa, gente, tudo bem. Agora, Estado central, muito. Esse muito pisou na bola. Tá? Letra E. Formação de um Estado com base em ideias oriundas do iluminismo. Aí, na nossa apostila 2, caraca, velhinho, eu tô arrepiado. Desliga essa porra, né? Meu Deus, é mesmo, eu tô aqui passando aperto. Ai, nossa Senhora. Se o Cidade tivesse como recurso de idade pedagógica um conhaque escondido aí, né? Eu ia lá, tomava, voltava e continuava de boa, mas sem esse recurso de idade pedagógico. Na apostila 2, página 18. Olha que barato. Ele fala aqui assim, ó, no primeiro parágrafozinho da página 18. Tá? As imposições fiscais, as medidas, as colônias. As medidas de caráter repressivo levada a feito pelas tropas britânicas nas colônias e a influência das ideias iluministas foram responsáveis pela organização de vários movimentos de protesto e principalmente de boicote aos produtos ingleses e, ao mesmo tempo, pelo início do movimento de independência. Isso aqui já dá uma pista, beleza? Eu não procurei, porque já estava chegando a hora de entrar aqui, mas em algum outro lugar aqui eu vou ter, olha, liberdade individual, ideal de liberdade, de direito individual, isso aqui é iluminismo, está no primeiro, segundo, terceiro, quarto, está no quinto parágrafo. Está precisando de falar da Constituição que não tem aqui, mas o que tem aqui dá para matar a questão, e na próxima vai ter a Constituição aqui. Como eu falei para vocês, eu vou estar aí ganhando cidade aí para poder produzir esse negócio bem feito, tá? Mas nós resolvemos o nosso problema. A questão 44. Essa questão 44 foi a tal questão que eu pensei em fazer como é que chama? Um recurso, tá? Mas eu acho que eu matei a charada, eu acho que eu sei a resposta da banca. Vamos lá. Na página 31 da apostila, qual é essa apostila mesmo? 2? Apostila 2, página 31, tá? Ele fala sobre socialismo utópico e sobre socialismo científico, beleza? Em nenhum momento dos dois, ele fala sobre associações dos trabalhadores em cooperativas autogeridas. Beleza? No nosso material. Na verdade, a associação de trabalhadores em cooperativas autogeridas é um assunto que vai aparecer no anarquismo. Beleza? Anarquismo está correto aqui na questão 44? Não, pelo comando. No século XIX, uma corrente de filósofos acreditava ser possível reformar o capitalismo por meio da ação do Estado ou das associações dos trabalhadores em cooperativas autogeridas. Esses princípios são denominados materialismo histórico? Não, materialismo histórico é a tese do Marx, é a concepção marxista de análise da história, do processo histórico, beleza? Socialismo utópico? Pode ser. Socialismo científico? Olha que satanás. Pode ser. E aliás, qual vai ser a tendência do aluno? Não é marcar científico? É o completo, olha o nome, um é utópico, outro é científico. Foi sacanagem isso aqui também.
Então, uma questão difícil com um misto da sacanagem da 36. Beleza? Então, vamos lá. Letra D, liberalismo. Bom, liberalismo não é. Cooperativas autogeridas não é liberalismo. Anarquismo não é. Por meio da ação do Estado. Olha o que está escrito lá no comando. E o anarquista quer que o Estado se exploda. Não é isso que o anarquista quer? O anarquista não acredita em Estado. O anarquista vota. Por que eu tenho problema para criar o PAN? O Partido Anarquista Nacional. Porque o anarquismo não acredita em partido para disputar poder no Estado. Aliás, o anarquista não acredita em lei, porque Estado e lei é para quê? Para impor domínio sobre a população. Não foi para libertar a gente, não. Como é que o Estado surgiu? Baixa Idade Média, início da Idade Moderna. Burguesia financiando o rei, para o rei centralizar o poder e usar esse poder centralizado e as instituições desse Estado para promover justiça social? Não. Ok? Então, estamos entre o socialismo utópico e o socialismo científico. Só que, em momento algum do socialismo científico, ele vai falar nessas cooperativas autogeridas, com o poder entregue a elas. Entendeu aí? Como é que vai ser o poder num Estado socialista? Ditadura do proletariado. Entenderam aí? Com centralismo democrático. As decisões viriam de onde? Da base. Onde é que está a base? Nos sovietes, nas comissões de fábrica. Agora, são essas comissões de fábrica que governam o país? Não. Então, qual item que fica mais certo aqui? A B. Socialismo utópico. Na prova eu ia errar. Se eu estivesse fazendo a prova, eu errava esse item. Os caras desses, com certeza, os pais não foram bons. São seres humanos carentes para fazer umas coisas disso aqui. Entendeu aí? Esse pessoal que trabalha em banca, parece que eles são avaliados por causa do perfil psicológico. Entendeu aí? Se for um cara de bem com a vida, eles não botam na banca. Aí fica botando esses camaradas com a vida amargurada para ficar botando amargura nas provas. Você precisa de quantos pontos para poder passar? Você tem que ser preciso, né? Assim. Nessas provas, qual é a média dessa prova? Tipo, quanto o senhor acha que dava para acertar? Eu acho que a média vai ser alta. Porque aqui dava para você acertar no mínimo 9. Hã? É porque são 12, né? Então vamos tirar lá essas duas, a 42, a 44 e aquela 36 que induz ao erro. Então você tirou 3 de 12, que eram para 9 questões. Isso vai dar o quê? Isso vai dar aí uns 80%, mais ou menos, né? Eu acho que a média vai ser alta. Aliás, um detalhe interessante que você levantou, né? E se a prova fosse difícil demais? Aí a média ia ficar baixa, né? Se você conseguisse alguns acertos, você... Entendeu? Então, a média, a prova muito fácil, ela acaba nivelando por baixo. Não é muito interessante, simples como foi a prova. Precisava dela ter um pouquinho mais de grau de complexidade, ok? Não de sacanagem, não é mais de complexidade. Então, eu acho que a média vai ser alta nessa prova na parte história. Tá? A galera deve faturar aí entre 7 e 9 questões em média. Deve ser uma média 8 aí para a prova. Eu imagino. Mas se eu tivesse a bola de cristal, eu podia dar a informação correta e ficar rico com aquele negócio da apostila. Turma, vocês viram aí o nosso empenho, a nossa dedicação. Uma hora eu brinquei com vocês, né? Fale para os colegas e tudo, mas isso é uma coisa assim que é séria mesmo, sabe? Não é à toa que o Cidade é o que mais aprova em SFSEX no Brasil. Não é à toa que o Cidade papa aí mais da metade dos primeiros colocados. Não é à toa que tem curso que o Cidade aprova todos os classificados. Entendeu? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de mais aluno.
que vai dar à cidade mais condições de investir no curso. Porque se vocês tiverem ideia de como é que é a minha aula de história no SFSEX, enquanto eu estou falando essa 1h30, 1h40, 1h40 minutos, tem um professor no chat respondendo a galera que está em casa, para não parar a minha aula. Quando termina a minha aula, o indivíduo entra um professor em sala de aula para poder corrigir o simulado, que é feito semanalmente. Aí você pergunta, mas por que não é assim com a gente? Porque a cidade já gastou uma grana para tocar essa turma. Então a gente precisa de um retorno. E qual a vantagem da cidade? Eu o conheço há 6 anos. E o Cidade foi o único dono de escola que eu tive em minha carreira, que é uma carreira de já quase 34, 35 anos, já mais de 34 anos, quase 35 anos de sala de aula. Comecei bem cedo, ainda na faculdade. Ele foi o único dono de escola que eu já vi que a escola foi crescendo e ele foi pegando o lucro e investindo na qualidade da escola. Quando ele começou o SFSEX aqui, eu dava aula e ia embora. E ele ainda me pagava pouco. Hoje ele paga o melhor salário de hora-aula de Brasília. Esse professor que está falando para vocês, obviamente, né, para trazer o Wesley Safadão, aí tem que pagar um cachê altíssimo, não é? Mas eu de a sorte de pegar esse monte com esses personagens famosos da contemporaneidade brasileira, não é isso? E Toy, quer dizer, ele paga bem a gente, ele reconhece, ele investe, entendeu aí? Se o ano que vem a gente conseguir ter uma quantidade maior de alunos, eu tenho certeza que a cidade vai dar para vocês um suporte, ou para os amigos de vocês vão precisar, que vocês já vão passar agora, não é isso? Dão aos colegas de vocês um suporte ainda mais, mais estruturado, para vocês conseguirem atingir o objetivo de vocês, que é essa aprovação, ok? Para vocês que estão em casa, não vocês estudaram num lugar sério. Eu acho que vocês conseguiram perceber isso. Tem falhas? Claro. Por um detalhe muito simples. Porque a gente somos humanos. Não é isso? Eu fiz questão até de fazer a frase errada. Entendeu aí? Porque aí a gente vacila, a gente dá um outro vacilo, não é? Eu hoje fui pressionado para entrar na hora, porque eu já estava aí, e eu tive que fazer, não posso entrar na hora, porque ninguém me espera na hora, então eu vou gerar um problema, não é isso? Então isso é um problema que eu tenho que corrigir, não é isso? Foi devido às minhas sextas-feiras, que tudo acontecia na sexta-feira. Hoje, depois do almoço, eu dormi até 3 horas, para poder vir dar aula depois de banhar. Na hora do almoço o computador deu pane, eu cheguei aqui, era 2 e pouco, desesperado, porque eles têm que salvar meu computador. Ok, porque o que tem lá dentro, ai Deus meu, se eu ficar sem. E aí, como eu estava, eu acabei entrando, mas no semestre que vem, eu já matei a charada, eu não vou trabalhar na sexta. Porque é quando os problemas da semana estão arrebentando. E outra, eu toquei obra lá em casa esse ano, outra coisa que ajuda a atrapalhar um pouco na hora da saída. Entenderam? Estou escrevendo material para cidade, escrevendo o livro. O ano que vem é só o livro de história que eu vou escrever. Aí é moleza, que eu já tenho parte do cidade aqui que eu vou plagiar para o outro, né? Isso aí o cidade não deve estar sabendo, porque a gente fica aqui em off, não é? Falando essas coisas. Falou? Galera, foi um prazer trabalhar com vocês esse ano. Vocês são figuras maravilhosas e isso mesmo, dediquem-se. Dediquem-se. Vocês vão chegar lá. Falou? Toma, forte abraço. E o ano que vem vocês passam aí para me dar um abraço. Fardado. Ok? Até logo, galera. Bom, pessoal, nós estamos aqui para poder justificar uma errata, né? Um erro que eu cometi no gabarito nosso, na questão 43 da prova. Questão 43, modelo E. Quem já acessou o arquivo, quem estava aqui presente, quem viu a correção da prova,
lembra que quando eu cheguei nessa questão, eu cheguei a afirmar que era uma questão capciosa, não é isso? Porque ele fala ficou conhecido como feudalismo, origem das instituições feudais se originaram em elementos romanos e germânicos. Aí ele quer saber quais são os elementos germânicos, ok? E o que a banca admitiu? A banca admitiu que não existia essa fragmentação do poder político, que foi o que eu gabaritei como correto, comitatus benefícios, isso aí tudo bem. A diferença estava em economia agropastoril e fragmentação do poder político, certo? Então, o que eu fiz? Eu marquei a questão, o item B, não é isso? Só que a banca acha o seguinte, que não há uma fragmentação do poder político, existia uma divisão em tribos, não é isso? E eles eram os senhores guerreiros, ó, comitatus aí, o que mantinha a unidade desse grupo. Inclusive, existiam entre esses bárbaros nações, né, estados que não tinham espaço físico, ok? Então, eles avançavam, iam conquistando terra, tirando espólio, depois mudavam para outra região, andavam em hordas, certo? Mas, como eles seguem um líder guerreiro, num pacto de senhores guerreiros, a banca não admitiu, então, a questão da fragmentação do poder político. E a economia agropastoril, eu fiz um paralelo equivocado. Eu pensei, mas a economia agropastoril você tem em Roma também. Aliás, todo o interior das regiões romanas produziam para Roma, entendeu? Então, eles também tinham uma atividade agropastoril, mas o que a banca foi imaginar nisso aqui? Qual era a característica predominante da economia dos bárbaros, economia agropastoril? Qual é a característica predominante que sustentava o Império Romano? As relações comerciais, entenderam aí? Então, com essa análise, o gabarito sai letra A e o professor Sormani mostrou que, mais uma vez, é humano. Vacilei e gabaritei errado. Não cabe, inclusive, recurso. Porque depois eu fui pensar bem na questão, fui ler mais, conversei com colegas, realmente o erro foi meu, ok? Um forte abraço a todos e o ano que vem nós vamos estar aí junto com os colegas que vocês vão indicarem para cá, porque os nossos alunos têm uma chance muito grande, creio que vão estar lá, ok? Forte abraço, turma.